um tema muito importante na vida do empresário e empresária, que é a maneira como ele gerencia a sua parte financeira para a capacidade de geração de caixa. Existe o pessoal fala bastante, né? Assim, faturamento é vaidade, porque você pode faturar 10 milhões de reais, mas se você não lucra, você não serve de nada isso, é só mesmo para falar. Então, faturamento é vaidade, lucro é responsabilidade e formação de caixa é inteligência, é sobrevivência, é a maneira como você consegue andar na sua empresa. Então eu quero falar disso com vocês, porque, e vou até contar uma história, eu acho que é legal a gente, né, exemplificar o que nós já vivemos. Pessoal, antes da pandemia, então a empresa tem 18 anos, né? E antes da pandemia, eu atuava como empresário de uma forma a deixar o nosso caixa, o caixa da empresa, mais ou menos assim com 1 ou 2 meses de fluxo. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma folha e eu tenho minhas despesas e meus custos na faixa de 100 mil reais, eu tinha no caixa 200 mil. E vamos embora, vamos viver e tal. Só que em alguns momentos, e não foram poucos, eu tive que captar dinheiro no banco. E olha que interessante, hein, pessoal? Achando que isso era um procedimento, um protocolo normal. E isso durante um tempo fez com que eu aumentasse o endividamento da SG4, da empresa, sem necessidade. Sem necessidade. Mas a gente estava vivendo ali, né? Imagina, isso aí a empresa já estava no seu 12º ano ali. Mas quando veio a pandemia, que o soco foi no estômago, né? E eu conto isso porque realmente, isso aí realmente foi pra gente assim, um momento muito difícil. A pandemia nos fez rediscutir muitas coisas. E nessa rediscussão, nesse redesenho, veio a necessidade da formação do caixa. Então a gente começou a faturar mais, depois com a implantação do TEX, começamos a faturar mais. A gente começou a administrar a parte financeira para que a gente aumentasse o lucro da empresa. Então a gente começou a desenvolver projetos e uma estrutura de formação de preço melhor para sobrar mais no final do mês. E com esse dinheiro a gente começou a guardar mais. Então, para vocês terem uma ideia, hoje eu entro no ano com 5 caixas, 5 fluxos. E olha que a empresa está maior, então a gente deixa bastante dinheiro na empresa. Por um motivo muito simples. Quando você mantém a empresa, você mantém o dinheiro na empresa, você gerencia melhor investimentos, você gerencia melhor não pagamentos de alguns clientes. Para você ter uma ideia, no início desse ano, um cliente, ele falou para a gente assim, nós não temos condição de pagá-los porque nós entramos em RJ e vocês ficaram, eu vou pagar 450 mil reais para vocês num dia, daqui a 7 anos eles vão pagar para a gente. Então, entenda um ponto. Quando imagina se eu precisasse desses 450 mil. E se isso fosse um fluxo pesado na minha empresa. Então isso, pessoal, é assim. O empresário, ele precisa necessariamente construir uma estrutura financeira. Tem uma televisão aqui do meu lado que ela fica mudando e por isso que fica com essa... Isso aqui eu tô no auditório aqui do hotel aqui. Deixa eu levantar aqui. Eu vou mudar de lado porque eu acho que a luz está me incomodando. Isso aqui olha só que legal isso aqui. Já dei tanta palestra na minha vida. Um ambiente que eu conheço bem. Deixa eu jogar pra cá. Agora tá melhor. Então, o interessante, pessoal, e voltando a essa questão olha, deixa eu dar um bom dia aqui. Tatiane, já que eu parei, Tatiane, bom dia. E meu amigo João Carlos está aqui. Olha só. João, eu tô te acompanhando nas redes sociais, hein, João? Sempre muito bom, muito bom. Parabéns pela iniciativa. Saudade, espero que você esteja bem. Então, pessoal, naquele momento onde a gente decidiu construir uma base financeira mais sólida, eu tive que fazer concessões. Óbvio, eu tive que diminuir minha retirada mensal.
Eu tive também que não renegociar, mas manter um padrão financeiro da equipe, obviamente com a proposta de a gente aumentar no futuro, porque é impossível, você tem que diminuir os custos também. Então, o mais importante foi a gente construir uma solidez, uma base, um planejamento para a formação desse caixa. Porque isso, pessoal, não é mágico, né? Agora, formei caixa. Não, isso demora meses para fazer. Porque você vai deixando essa estrutura financeira dentro da empresa durante muito tempo. Tá? Então, você tem que, e óbvio, né? Ter paciência, tolerância, resignação, fazer um bom gerenciamento financeiro, gastar menos. Isso é tudo uma questão de gerenciamento para você conseguir viabilizar melhor a sua formação de caixa. Sem caixa, pessoal, você não tem nada, tá? Empresário que não tem caixa é um empresário que está fadado a falir. Porque hoje, e eu conheço muitos empresários assim, eu mereço. Eu sou o proprietário da empresa e eu determino quanto que eu vou tirar. Eu que sou... E aí, ele sobe a retirada dele. Não sabe gerenciar custos e despesas de um jeito legal. Se perde nas questões financeiras. Se perde nas questões de gastos do dia a dia. Se perde nas negociações com os trabalhadores. Cada um tem uma retirada, uma forma de fazer, não tem uma política de gestão de recursos humanos. Então, tudo isso leva a uma depreciação de caixa e você não conseguir formar o seu caixa. Então, empresário que consegue trabalhar com essa persistência, essa estrutura durante um tempo, consegue executar uma formação de caixa mais estruturada. E isso é a sobrevivência de uma empresa. Como eu falei, eu conheço muitos empresários que precisam de financiamento para poder pagar 13º, por exemplo. Então, ele não consegue nem durante um ano guardar o dinheiro do 13º, ele trabalha num giro de banco. Pessoal, isso aí, você só aumenta o endividamento da empresa, a sustentabilidade disso é péssima, é difícil você sobreviver com essa estrutura, e isso aí só vai minando as bases da empresa, da organização. E quando você mina as bases, isso vai corroendo com o tempo a empresa. Por isso que muita empresa falha, muita empresa fecha. Porque tem um gerenciamento financeiro psicodélico. Não tem um gerenciamento financeiro estruturado, organizado, pautado em boas escolhas. Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu recomendo que você faça O primeiro ponto é fazer uma boa gestão financeira. Todas as receitas, todas as saídas, né, o que você tá pagando de despesas, custos, impostos. Absolutamente tudo. Depois que você passou por todos esses pontos, o que sobrou lá, o lucro, você guarda boa parte disso no seu caixa e você usa, né, para algum investimento, alguma coisa ali, mas não toda o montante. E você também, o empresário, tem que retirar menos, né? Então, empresário que quer crescer, empresário que quer desenvolver, ele vai durante um tempo investir na empresa. Esse é o pensamento. E deixar na empresa como giro, como mecanismo de crescimento é fundamental para o crescimento daquela organização. Então, pessoal, isso aí assim... Aí você fala, mas o grande pega dinheiro fora. Sim, mas pessoal, tem uma coisa, eu estou falando com o pequeno e médio empresário, tá? O grande empresário, ele toma risco diferente, ele tem outros acionistas, ele tem uma capacidade financeira mais robusta. Isso é diferente, não compara. Até porque o grande tem caixa, tá? O grande tem caixa. Então tem muita gente que se compara com uma empresa grande e sendo pequeno, mas tem algumas sutilezas que eu recomendo que o pequeno pense. Eu trabalho com grandes, pessoal. Eu sei como é que o grande trabalha. Assim, a gente está se inspirando em coisas do grande para trabalhar melhor no pequeno e médio. Então, cuidado na hora de você fazer comparações. O grande, sim, concordo, tem outra dinâmica com o dinheiro. Pegam volumes muito mais estruturados. Mas se ele já é grande, ele já tem um faturamento já que justifica esse mecanismo. Tem muito empresário pequeno que não tem essa estrutura. E aí, pessoal, o que acontece? Ele pega muito dinheiro e não tem capacidade de pagar esse dinheiro. E esse negócio vira uma bola de neve e aí você perde a mão, tá? Então, o primeiro ponto é saber administrar bem a parte financeira. Entradas, saídas e formação de lucro, tá?
Segundo ponto é esse que eu falei da gestão financeira de todo o time, principalmente da questão de custos e investimentos. Trabalhar isso de uma forma equilibrada, uma forma estruturada, para você, né, gerenciar bem e manter o caixa. Tá? Então, a terceira recomendação que eu faço, pessoal, é você pegar 4%, 3, 2, 5 do teu lucro. Então, você imagina que o seu lucro naquele mês, a gente até aqui na nossa empresa, a gente faz assim, ó, para cada nota fiscal, eu coloco na formação de preço 4%. Porque esse dinheiro, ele vai para um fundo de risco. Olha, eu tenho o meu caixa, que está bem estruturado, e eu tenho um fundinho de risco, que hoje é metade de um mês para cada uma das empresas. São 3 empresas, né? E por que esse dinheiro? Hoje, somando, deve dar, não sei, 600, 700 mil reais. Esse dinheiro está ali, estruturado, que é para emergência, que é para coisas que acontecem fora da maneira como você tem aí seu dia a dia de trabalho e que não está previsto. E aí, o importante desse fator e desse dinheiro é que você tem uma garantia que aquele recurso pode ser usado de imediato sem comprometer o teu caixa. Essa é a coisa mais linda do mundo, é você ter um recurso financeiro estruturado para emergências. O que é emergência? Poxa, pessoal, um acidente, um problema de 5 notas de um cliente não entrar e eu tenho que pagar um caixa também rápido de profissional, uma compra, urgente, pagar uma passagem aérea para algum consultor mais cara para o exterior, por exemplo, e eu também não tirar do meu caixa. Perceba que isso é para emoção, mas o dinheiro está lá. Eu sei que o dinheiro está ali estruturado, ele está guardado. Então, eu estou falando, eu tenho caixa, mas ainda tenho fundo de risco. Depois que eu implementei isso na minha empresa, pessoal, hoje a situação é muito mais tranquila. Hoje eu não me preocupo mais com a parte financeira, não me preocupo mais com a parte financeira como eu me preocupava antes. Porque isso era uma coisa extremamente desconfortável no passado. Extremamente. Você não faz ideia. Como é chato e é desconfortável você trabalhar com esse tipo de instabilidade. Você trabalhar com esse fator, que é o fator de pouco recurso financeiro para você manter em tua empresa. Então, empresária que quer sobreviver, quer crescer, quer se sustentar e obviamente, ampliar as suas estruturas, seus negócios, precisa ter uma boa gestão de caixa. Resumindo então aqui, pessoal, uma boa gestão financeira, sabendo exatamente receitas, o que entrou de dinheiro, o que é custo, que é relacionado à produção e à entrega do seu produto ou serviço, despesas gerais, aluguel, condomínio, água, energia, telefone, aqui. Então, você tem aqui com a tua equipe, né, com seus equipamentos, aqui a parte toda de infra, impostos, que come uma boa parte, né, pessoal? Brasil, a carga tributária é alta, aí vamos administrar isso e o que sobrou ali no final, você pega esse recurso e o mantém gerenciando, aí a parte que gerenciando bem o pagamento da equipe, investimentos, sabendo fazer isso de forma muito estratégica para manter o teu caixa um pouco mais estruturado, retirando menos você como empresário. E por fim aqui, pessoal, fazendo fundo de risco. Fazendo isso aqui bem, e aí complemente com o fundinho de risco, porque o teu fundo de risco, hoje eu opero 4%, como eu falei anteriormente aqui na live, né? Algumas pessoas estão entrando agora, mas o fundo de risco ele pode ser de 1 a 5. Porque se a sua empresa fatura de 15 a 20%, esse impacto não é tão grande. Se a sua empresa fatura tipo 9, 10, 12, aí é melhor ser 2 ou 3. Porque você vai manter uma parte por risco e uma parte maior para a estrutura de formação de caixa. Você tira esse dinheirinho do fundo de risco e coloca no investimento e deixa ele lá. Esquece ele, tá, pessoal? Esquece esse dinheiro. Esse dinheiro não é para tua manobra mensal, deixa ele lá. Você só opera esse do teu caixa que você está estruturando. E uma última recomendação, vai fazer participação de lucro, pessoal, no início, faça só no final do ano. Então, é empresário, é proprietário, dono e dona, tira uma quantidade financeira fixa e mensal. Fixa e mensal. Fixa. Você vai tirar 10 mil. Lá no final do ano, você faz um estudo financeiro para manter o dinheiro no caixa,
Você prioriza o CNPJ, fez todo o planejamento do CNPJ, consegue tirar 50 mil? Aí você tira a participação de lucro para você. Tira 100 mil? Tira 100 mil. Tira 1 milhão? Tira 1 milhão. Mas a prioridade é o CNPJ. E sabe o que eu vejo em muitos empresários brasileiros, pequenos, médios e grandes? A prioridade é o bolso dele. Quando isso acontece, empresário e empresária, você vai ter um problema muito grande. Porque tem empresário que fala, eu mereço, a empresa é minha. Eu mereço. A empresa me deve. Então, pessoal, tem uma inversão de valor aqui, ó, tá vendo? O empresário se coloca em cima do CNPJ. Na verdade, o CNPJ tem que estar acima do empresário. E eu conheço muitos assim, que não conseguem, pessoal, deixar de fazer uma retirada robusta na empresa. E retiradas grandes, hein? Mas a questão ali é porque a empresa tem que me munir de recursos financeiros. E eu falo para você, esse é o tipo de empresário que não cresce. Tá estacionado, tá parado no tempo. E eu já vi muito isso acontecer. Pessoal, então é isso. Muito obrigado, né, pela participação de todos. Tivemos aqui a entrada de outras pessoas importantes. Aqui a Lira entrou, o Nobel, o Leandro, o Ricardo, a Simone, a Pousada Vila Severina. Seja bem-vinda, Pousada. A Adriane está aqui com a gente também e a Natiela. Pessoal, muito obrigado. Vamos conversando. Me acompanhe aqui nas redes. Essa semana eu vou postar bastante coisa aqui de Buenos Aires. Eu estou em Buenos Aires, uma cidade que é maravilhosa. Eu já estive aqui uma vez. Eu trouxe meus filhos e meu sogro, minha sogra, para conhecer a cidade. Uma cidade que eu acho muito, muito legal, muito bonita e vou mostrar algumas coisas para vocês. Então, um abraço, boa semana para todos e até a próxima terça com os 15 minutos de excelência da semana que vem. Até logo, pessoal. Um abraço.